Olá a todos, meu nome é George Michel Silva, eu sou aluno egresso da Faculdade de Direito da USP no ano de 2014 e estou participando dessa disciplina como aluno especial. Estou aqui para apresentar o seminário com o tema Sucessão do Companheiro e do Cônjuge. Antes de começar, gostaria de agradecer aos professores titulares Carlos Alberto Dabos Maluf, Rui Geraldo Camargo Viana, a professora doutora Adriana Caldas do Rego Freitas Dabos Maluf e a todos os colegas que me dão a satisfação de contar com as suas respectivas atenções. A título de introdução, eu gostaria de expor que o presente seminário ele tem o objetivo de analisar a evolução histórica do regime sucessório do companheiro em comparação ao regime sucessório do cônjuge. E, portanto, ele adotará o regime sucessório do cônjuge como grupo controle e adotará o regime sucessório do companheiro como grupo experimental. E também será utilizado o método histórico. Dentro dessa análise histórica, nós teremos três grandes momentos de análise. Primeiro, um passado mais distante, começando do Código Civil de 1916, passando pela Constituição de 1988 e de duas leis que foram editadas na década de 90, respectivamente nos anos de 1994 e 1996, até a promulgação do Código Civil. Depois, passaremos a analisar o regime sucessório do companheiro já na vigência após a promulgação do Código Civil de 2002, até recentemente, com o julgamento do recurso extraordinário número 878-694 de Minas Gerais pelo Supremo Tribunal Federal, que alterou substancialmente o regime sucessório do companheiro. E, por fim, nós analisaremos o cenário atual do regime sucessório do companheiro, que passou a existir após o julgamento do referido recurso extraordinário, em especial também considerando o julgamento dos embargos de declaração que foram opostos no âmbito do referido recurso extraordinário. Com isso, nós terminaremos a parte do seminário de análise histórica e então avançaremos para breves considerações em direito comparado, concluindo com também breves considerações acerca da opinião, da análise pessoal do expositor desse seminário com relação ao tema objeto de estudo. Bom, vamos dar início à nossa análise histórica, começando pelo Código Civil de 1916. O Código Civil de 1916 ele não regulou o instituto da união estável e tampouco direitos sucessórios das pessoas que hoje nós denominamos os companheiros. Isso porque o Código Civil de 1916 ele elegia, ainda que tacitamente, um tipo de família como legítimo, desejável e merecedor de proteção do direito e do Estado. Esse tipo de família era a família tradicional, heterossexual, patriarcal e resultante, sobretudo, do casamento. As relações afetivas entre um homem e mulher, porque isso era um requisito para a época, havidas fora do seio do casamento, eram tratadas sob a nomenclatura de concubinato. É bem verdade que o concubinato ele se dividia em duas espécies, quais sejam concubinato puro e concubinato impuro. O concubinato puro ele consistia nas relações afetivas havidas entre um homem e uma mulher fora do casamento, desde que esse homem e essa mulher fossem livres e desimpedidos de casar. Portanto, o concubinato puro ele ocorria quando duas pessoas, sem maiores formalidades e sendo livres e desimpedidas para casar, passavam a ter uma comunhão de vidas. E, portanto, nós podemos dizer que, guardadas as devidas adaptações, ontologicamente falando, o concubinato puro ele seria
o antecessor do que hoje nós concebemos por união estável. O concubinato impuro, por sua vez, consistia também nas relações afetivas, havidas entre um homem e uma mulher, fora do casamento, porém de maneira ilícita. Isso porque elas poderiam ser ou adulterinas ou incestuosas. Essas relações ilícitas, né, fora do casamento, também ainda são tratadas pela nossa atual legislação. O concubinato impuro, né, ele hoje é tratado na nossa legislação sobre a simples denominação de concubinato. Essa coincidência ainda parcial de nomenclaturas entre o concubinato puro e o concubinato impuro, porque elas compartilham do mesmo radical, inclusive foi um dos grandes motivos da união estável por um tempo sofrer com alguma estigmatização social, o que felizmente foi superado ao longo do tempo. O Código Civil de 1916, ele basicamente tratava dos concubinos em duas disposições para o que é relevante em nosso seminário. Ele, basicamente, essas disposições tratavam da invalidade da doação feita ao concubino e também do benefício do concubino por meio de uma disposição testamentária. É claro que essas disposições, né, que previam a invalidade desses atos jurídicos diziam respeito, embora o código não seja específico nesse ponto, ao concubinato impuro e, portanto, fruto de relações ilícitas, né, e não ao concubinato puro. E, fora isso, um outro ponto que eu acho que merece destaque dizia respeito, embora não se trate propriamente de direitos sucessórios, mas que eram questões que surgiam no âmbito dos inventários, dos processos de inventário e partilha das pessoas que viviam em concubinato, dizia respeito aos bens adquiridos no curso do concubinato. Como não havia qualquer tipo de proteção, regime de comunhão de bens, por vezes ocorria, quando, sobretudo em uma sociedade marcada mais fortemente pelo machismo e pelo patriarcalismo, era muito comum que os bens fossem adquiridos somente em nome do homem e a mulher, depois, como não era protegida pelo regime de bens, no curso dos inventários poderia ser sobremaneira prejudicada, ficando sem a parte do patrimônio que ela havia ajudado a construir. E a jurisprudência, na época, para combater esse tipo de injustiça, né, ela valeu-se como remédio jurídico da sociedade de fato, ou sociedade em comum, né, que não prevê maiores formalidades, isso para evitar o enriquecimento sem causa seja do falecido ou dos seus herdeiros, e deixando a pessoa que participou, que contribuiu para a formação desse patrimônio totalmente desamparada. Mas é claro que essa pequena digressão, né, não diz respeito a direitos sucessórios, e deixando bem claro que esse tipo de solução jurídica dada pela jurisprudência ela emergia do direito das obrigações e não do direito de família ou muito menos do direito das sucessões. E isso perdurou até a Constituição de 1988. Isso porque a Constituição de 1988, embora não tenha trazido especificamente a regulação dos direitos do companheiro, incluindo os direitos sucessórios, a Constituição ela quebrou o grande paradigma que fazia com que somente a família oriunda do casamento fosse reconhecida como legítima e merecedora de proteção do direito do Estado. E isso está previsto no artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal.
ou Constituição da República, que passou a reconhecer a união estável ao lado do casamento como uma entidade familiar digna de proteção. Após a promulgação da Constituição, nós tivemos na década de 90 a edição de duas leis que foram os primeiros marcos legais que efetivamente introduziram direitos sucessórios do companheiro no direito brasileiro. Eu vou me permitir aqui consultar um material. Basicamente nós estamos falando da Lei Federal 8971 de 1994 e também da Lei Federal 9278 de 96. Essas duas leis, elas são importantes porque, como eu acabei de mencionar, elas passaram a regular a norma constitucional que reconheceu a união estável e alçou ela ao nível de entidade familiar merecedora de proteção. A lei, a primeira dessas leis, qual seja a Lei 8971, ela foi muito importante porque ela trouxe pela primeira vez a possibilidade do companheiro, agora já chamado dessa forma, de requerer alimentos por ocasião da dissolução da união estável e também passou a prever direitos sucessórios em sentido estrito para o companheiro. É bem verdade que essa lei ela sofreu algumas críticas, sobretudo pelo fato dela prever um lapso temporal mínimo para a configuração da relação jurídica de união estável, né? O que hoje nós sabemos já estar superado por ser um tipo de relação jurídica cuja Constituição tem que ser aferida por outros critérios que não o critério temporal, né? E, obviamente, analisando as peculiaridades do caso concreto. Então, a Lei 8971 de 94, ela previa a seguinte disciplina. As pessoas referidas no artigo anterior participarão da sucessão do companheiro nas seguintes condições. Se o companheiro sobrevivente, ele concorrer com filhos do falecido, ele teria o usufruto a 1/4, né, do patrimônio deixado pelo falecido, pelo autor da herança, enquanto ele não constituir uma nova união. Se não houvesse se não houvesse filhos do autor da herança, ele teria o usufruto de metade dos bens, enquanto não houvesse a constituição de uma nova união. Agora, se não houvesse qualquer outro tipo de herdeiro, nem descendentes, nem ascendentes, aí sim, somente nesse caso, o companheiro herdaria a totalidade da herança. Então, pela primeira vez, nós temos que o companheiro passava a efetivamente herdar, ainda que numa hipótese específica, né, de ausência de quaisquer herdeiros do autor da herança, mas que ele passou a herdar no direito brasileiro. A Lei 9278 de 1996, ela foi importante porque ela trouxe o texto legal que posteriormente, com alguns aprimoramentos, foi introduzido, foi previsto no Código Civil de 2002, ou seja, colocando como a união estável como resultante, né, de alguns elementos fáticos, quais sejam a publicidade, a não eventualidade,
os esforços, né, de assistência mútua e também, sobretudo, a intenção de constituição de família, né? Inclusive eliminando o critério temporal que havia sido previsto na lei de 1994. É interessante que essa lei de 1996, ela também trouxe uma outra questão importante, que era, na lei de 94, os bens adquiridos na constância da união estável que fossem provados como sendo produto do esforço comum, eles seriam tratados, regidos pelas regras atinentes ao condomínio, né? Já que não havia um regime de bens atribuído à união estável. Já na lei de 1996, esse esforço comum ele passou a ser presumido. É claro que era uma presunção iuris tanto, uma presunção relativa, e que comportava a produção de prova em contrário. Ainda não era o regime de bens, que depois o Código Civil de 2002 passou a dispor, mas ele pelo menos trouxe a presunção legal de que haveria o esforço comum dos bens adquiridos onerosamente na constância da união estável. De novo, isso aqui não se trata de direitos sucessórios, mas é impossível tratar desse diploma legal sem também trazer para fins de exposição da evolução histórica mais esse avanço no sentido de cada vez mais proteger, reconhecer o companheiro e protegê-lo, né? E esse regime jurídico, ele vigorou até a promulgação do Código Civil de 2002, que, é claro, aproveitou em parte esse regime jurídico, mas trouxe novidades. É muito importante também ressaltar, porque isso é comumente objeto de confusões, que o Código Civil de 2002 ele não abrogou, portanto ele não revogou completamente as referidas leis de 94 e 96. Foi uma simples derrogação, uma revogação parcial, tácita, e portanto aquilo que está previsto nessas leis e que não choca, não tem disposições em contrário no Código Civil de 2002, ainda permanece vigente e em vigor. Um exemplo disso bastante importante é o direito real de habitação outorgado ao companheiro após o falecimento de um dos companheiros, que não está previsto no Código Civil, mas que continua produzindo seus efeitos por meio dessa lei da década de 90. Tá? Esse direito real de habitação, naturalmente, incidente sobre o bem imóvel residencial que servia de domicílio para o casal. Tá? Então, com isso, nós encerramos a evolução histórica naquele bloco temporal que nós tratamos por passado distante. E agora, como próximo passo, estudaremos o passado recente, que consiste no regime jurídico dos direitos sucessórios do companheiro previstos pelo Código Civil de 2002 até a recente decisão do Supremo Tribunal Federal. Bom, dando continuidade à nossa análise histórica sobre a evolução dos direitos sucessórios do companheiro frente aos direitos sucessórios do cônjuge, nós partiremos agora do Código Civil de 2002 até o recente julgamento ao recurso extraordinário 878-694 de Minas Gerais, em 10 de maio de 2017, que alterou substancialmente a disciplina jurídica nessa matéria. Como mencionado anteriormente, o Código Civil de 2002 ele derrogou, portanto revogou parcialmente as duas leis mencionadas anteriormente, que foram promulgadas na década de 90, nos anos de 94 e 96, que foram os primeiros marcos legais a regular os direitos sucessórios do companheiro no direito brasileiro, já em linha com
a nova disposição constitucional do artigo 226, parágrafo 3º, que reconheceu a união estável como entidade familiar ao lado do casamento. E no Código Civil de 2002, pelo menos no que diz respeito a direitos sucessórios, para o que nos é mais importante nesse seminário, nós destacamos o artigo 1790. Vou novamente me permitir consultar aqui o texto de lei. O artigo 1790, que é o dispositivo legal que reunia a disciplina legal da sucessão do companheiro, pelo menos até o julgamento do recurso extraordinário referido pelo Supremo Tribunal Federal, ele sofreu profundas críticas da doutrina brasileira, de modo generalizado, inclusive. E por quê? Primeiro porque parece que houve um certo desprezo pelo legislador ordinário, né, codificante, em 2002, a sucessão do companheiro. Tanto é que foi destinado apenas um único dispositivo legal para regrar esse assunto. E por sua vez, esse artigo de lei ele foi inserido numa epígrafe qualquer, uma epígrafe genérica, né, que é a epígrafe intitulada da sucessão geral, né, e no capítulo, subcapítulo, disposições gerais, ou seja, sequer houve ali o cuidado de reservar uma parte do código para tratar sobre isso, simplesmente foi colocado no bojo de um capítulo comum, né? Diferentemente do que acontece com o cônjuge. Bom, fato é que no Código Civil de 2002 nós temos uma primeira grande mudança, que é o companheiro, embora passasse a ter agora um artigo de lei prevendo o seu regime sucessório, ele continuou fora do rol de herdeiros necessários do artigo 1845 do Código Civil. Ao contrário do cônjuge, que, diferentemente do Código Civil de 1916, passou a figurar também como herdeiro necessário e, portanto, titular da herança legítima, da parte legítima da herança, né, equivalente à metade da herança deixada pelo falecido. Então, aqui nós já temos de plano uma primeira diferenciação. O companheiro não é herdeiro necessário e o cônjuge passou a expressamente ser previsto como herdeiro necessário. Voltando ao artigo 1790, esse artigo ele sofreu também muitas críticas pela má técnica normativa, e vamos passar por esse ponto. Primeiro de tudo, embora o artigo 1790 ele tenha dado um passo adiante ao prever que o companheiro passaria a receber a titularidade plena, a propriedade sobre alguns bens que antes pertenciam ao companheiro falecido, por outro lado, ele também deu um passo atrás, que nós analisaremos adiante. Isso porque, na lei de 1994, o companheiro ele recebia o usufruto sobre uma quarta parte, se houvesse filhos. Ele recebia o usufruto, né, sobre metade da herança do companheiro falecido, se não houvesse filhos, mas houvesse ascendentes. E só na hipótese de não havendo nem descendentes, nem ascendentes, ele simplesmente herdaria, ele não só receberia o usufruto, mas ele herdaria a totalidade, ele receberia a totalidade da herança do companheiro falecido. Então, usufruto sobre 1/4, usufruto sobre metade, e não havendo filhos, para a primeira hipótese, nem filhos nem ascendentes para a segunda hipótese, aí sim ele herdaria a totalidade. Pois bem, no Código Civil de 2002, nós temos a seguinte disciplina. Se o companheiro sobrevivente concorresse com filhos comuns, ou seja, filhos tanto dele quanto filhos do companheiro falecido, ele teria direito à cota equivalente a que por lei seria atribuída àquele filho.
No inciso 2 do artigo 1790, temos que se o companheiro ele concorresse com descendentes exclusivos do companheiro falecido, ele receberia metade do que caberia por lei àquele filho. Aí temos o inciso 3, que é um dos mais polêmicos, né? Se ele concorresse com outros, se não houvesse filhos, e ele concorresse com outros parentes sucessíveis, ele teria direito a 1/3 da herança. E aí só se não houvesse nem filhos, nem quaisquer outros parentes sucessíveis, aí sim o companheiro passaria a receber a totalidade da herança. E aqui cabem alguns comentários bastante importantes. O primeiro deles diz respeito ao inciso 3º, né? Ou seja, antes de o companheiro receber, né, poder receber a totalidade da herança, ele tem que, o companheiro falecido, ele não pode ter deixado qualquer parente sucessível. E nós sabemos que pelo direito das sucessões, a herança legítima se estende até o 4º grau. Ou seja, se houvesse primos do herdeiro, do companheiro falecido, ainda assim o companheiro sobrevivente, às vezes o parceiro de uma vida inteira, né, o parceiro ou parceira de uma vida inteira, receberia apenas 1/3 da herança, enquanto que um parente por vezes distante, de 4º grau, né, até o 4º grau, poderia receber mais, né, assim, em sendo apenas um, recebendo até 2/3 da herança. O que é um contrassenso, né, vai na contramão do avanço, né, em cada vez mais prever proteções e benefícios para o companheiro, né, em relação à lei de 1994, que simplesmente já deferia a totalidade da herança deixada pelo companheiro falecido ao companheiro sobrevivente, não havendo descendentes ou ascendentes. Então, a doutrina criticou muito esse retrocesso, né? Ou seja, uma lei posterior que tirou direitos, ou pelo menos adicionou uma etapa, para que o companheiro pudesse receber a integralidade da herança. Uma outra polêmica que também a redação desse artigo originou, que foi objeto de profundos debates doutrinários e também jurisprudenciais, era sobre a sistemática de haver um tipo de participação sucessória quando houvesse filhos comuns e um outro tipo de participação sucessória quando houvesse filhos exclusivos. Quando houvesse somente filhos comuns ou quando houvesse só filhos exclusivos, isso não era um problema. Agora, o problema existia quando havia filhos comuns e exclusivos, ou seja, se o companheiro falecido tinha filhos, possivelmente de um relacionamento anterior, ou não, e também havia tido filhos com o companheiro sobrevivente, né? De modo então que você havia filhos nessas duas situações jurídicas e isso criava uma dificuldade imensa de aplicar o texto legal sob pena de, aplicando ele literalmente, você criar até inclusive uma distinção entre os filhos, né, o que também foi abolido, qualquer distinção de filiação foi abolida pela Constituição Federal. Então, isso também gerou bastante debate, mas a gente não cabe aqui também entrar nisso, porque além de ser uma digressão, isso, como já antecipado, foi superado pelo julgamento ao recurso extraordinário 878-694 de Minas Gerais pelo Supremo Tribunal Federal.
Então, dito isso, nós temos que o artigo 1790, né, que vigorou desde 2003, né, porque teve o período de vacatio legis de 1 ano, de 2003 até 2017, ele trouxe para dentro do código então os direitos sucessórios do companheiro, manteve ele fora do rol de herdeiros necessários. Se por um lado trouxe desde logo a possibilidade do companheiro herdar propriedade e não somente usufruto sobre uma parte da herança, por outro lado ele colocou como, né, um empecilho, vamos colocar entre aspas, ao herdeiro, ao companheiro sobrevivente herdar a totalidade da herança, a existência de quaisquer parentes sucessíveis, o que significa, inclusive, parentes até o 4º grau, para que então ele recebesse a totalidade da herança. Então, nós tivemos, em alguns aspectos, alguns avanços, alguns aspectos retrocessos, e também deixando claro que o companheiro se manteve fora do rol de herdeiros necessários, diferentemente do cônjuge, que não era herdeiro necessário no Código Civil de 1916 e passou a sê-lo expressamente no Código Civil de 2002. E isso até o julgamento do referido recurso extraordinário, que será objeto da nossa próxima etapa de análise histórica. Como última etapa da análise histórica da evolução dos direitos sucessórios do companheiro em comparação aos direitos sucessórios do cônjuge, nós temos o cenário atual, que se formou após o julgamento do recurso extraordinário número 878694 de Minas Gerais pelo STF, que aconteceu em 10 de maio de 2017. Por meio do julgamento ao referido recurso extraordinário, o STF, ele incidentalmente, por maioria, declarou inconstitucional o artigo 1790 por entender que não deveria haver qualquer distinção entre o regime sucessório entre dos companheiros e dos cônjuges, né? Isso porque a união estável ela não seria uma entidade familiar de segunda categoria, entre outros argumentos que foram deduzidos nos votos que formaram o acordo. Um acordo é bastante extenso, houve dissidência e, portanto, existem diversas linhas adotadas, mas, em resumo, essa foi a linha preponderante, tá? Eu trouxe aqui, então, a tese que foi fixada no acórdão de julgamento do referido recurso extraordinário, que restou disposta da seguinte forma, né? Vou me permitir ler aqui novamente, porque é bem curto e sintetiza qual foi a decisão que restou tomada pelo Supremo Tribunal Federal. A Constituição brasileira contempla diferentes formas de família legítima, além da que resulta do casamento. Nesse rol, incluem-se as famílias formadas mediante união estável. Não é legítimo desequiparar para fins sucessórios os cônjuges e companheiros, isto é, a família formada pelo casamento e a formada por união estável. Tal hierarquização entre entidades familiares é incompatível com a Constituição de 1988. Assim sendo, o artigo 1790 do Código Civil, ao revogar as leis 8971 de 94 e 9278 de 96 e discriminar a companheira ou companheiro, a esposa ou marido, entra em contraste com os princípios da igualdade, da dignidade humana, da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente e da vedação do retrocesso.
com a finalidade de preservar a segurança jurídica, o entendimento ora firmado é aplicável apenas aos inventários judiciais em que não tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha e as partilhas extrajudiciais em que ainda não haja escritura pública. E por fim, o provimento, foi dado provimento ao recurso extraordinário e a afirmação em repercussão geral da seguinte tese, abre aspas, no sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado em ambos os casos o regime estabelecido no artigo 1829 do Código Civil de 2002. Fecha aspas. Portanto, como resultado do julgamento do recurso extraordinário referido, nós tivemos a equiparação, pelo menos prima facie, pelo menos a princípio, entre o regime sucessório do companheiro em comparação ao regime sucessório do cônjuge, que é dado pelo artigo 1829 do Código Civil. E isso, né, obviamente, por si só já gera bastantes debates, que certamente também serão agora feitos após a apresentação do seminário pelos colegas e também, sobretudo em especial, pelos professores. Mas uma pergunta ficou, qual seja, tudo bem, a vocação e a participação sucessórias do companheiro foram equiparadas à vocação e à participação sucessórias a que faz jus o cônjuge e que estão disciplinadas no artigo 1729. Mas essa equiparação, ela iria além ou ela se manteria adstrita ao artigo 1829? Por esse motivo, duas das entidades mais representativas no estudo e no debate do direito de família e do direito das sucessões, eu estou falando da ADEFAS e do IBDFAM, opuseram embargos de declaração no recurso extraordinário, né, contra o acórdão de julgamento ao referido recurso extraordinário. E, para surpresa de todos, o Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento aos embargos de declaração, ele esclareceu que a equiparação ela se dava exclusivamente no que tange à aplicação do artigo, da declaração de constitucionalidade do artigo de 1790 e a aplicação do artigo 1829, não se estendendo, portanto, ao artigo 1845, que prevê o rol de herdeiros necessários no direito brasileiro. Então, isso foi bastante curiosa essa decisão, porque ela criou um regime sucessório sui generis, né, para o companheiro. Ao mesmo tempo em que nos aspectos de vocação e participação sucessórias ela é equivalente à do cônjuge, o cônjuge ele continua, por previsão expressa em lei, ele é herdeiro necessário, mas o companheiro não. Então existe aí uma equiparação parcial, né? É claro que em sede dos embargos de declaração eles não vedaram, o Supremo Tribunal Federal não vedou a possibilidade dessa equiparação também para fins de aplicação do artigo 1845, porém ele falou o acórdão de julgamento, é claro que isso não foi objeto de debate, né, e portanto a tese fixada em caráter de repercussão geral só se aplica ao artigo 1829, devendo, portanto, qualquer outro tipo de debate ser feito oportunamente em um outro momento, né? Então, hoje temos, em resumo, essa equiparação parcial, já reconhecida parcial, e a formação de um regime sucessório sui generis do companheiro, né? Que pode, justamente por não ser herdeiro necessário, ser afastado completamente da sucessão por meio de disposição testamentária expressa nesse sentido, coisa que os demais herdeiros necessários
dentre eles o cônjuge, não pode sofrer, né? E também, como consequência dessa não aplicação do artigo 1845, né, para o companheiro também não, e portanto não, pelo fato do companheiro não fazer jus a herança, a parte legítima da herança, de acordo com os artigos 1845 e 1846, o companheiro também não teria a legitimidade de pleitear a invalidação de doações feitas em fraude, né, em detrimento da parte legítima da herança, as chamadas doações inoficiosas. Então, o companheiro poderia ser afastado por testamento e também não caberia a ele discutir a inoficiosidade de quaisquer liberalidades, quaisquer doações, por ele não ter, não ser titular do direito ao recebimento da parte legítima da herança, né? E isso, para terminar, criou então esse cenário que causa bastante discussão e que pode ser bem resumido pela expressão que o professor Carlos Alberto Dabos Maluf não cansa de repetir, né, que sintetiza isso, é que, de fato, a equiparação ela em si já era discutível, né? Mas a decisão proferida, né, em sede de embargos de declaração, ela trouxe um resultado ainda mais questionável, né? Ou seja, ele fala que a emenda saiu melhor que o soneto, né? E de fato, né, foi uma decisão que passou longe de pacificar o assunto e também ser aceita tecnicamente de maneira pacífica por parte da doutrina brasileira e de todos os operadores do direito que se deparam com esse tipo de situação. Bom, então, encerrado essa análise histórica, nós passaremos então a breves considerações sobre o direito comparado e, por fim, uma análise pessoal do expositor sobre essa questão. Conforme a orientação dos docentes que regem essa disciplina, de trazermos, na medida do possível, a experiência internacional por meio de uma análise de direito comparado, foi feito um estudo da forma como essa questão, né, os direitos sucessórios do companheiro em comparação aos direitos sucessórios do cônjuge, está tratada em 4 países, os 4 talvez mais tradicionais países de tradição romano-germânica do direito europeu continental, quais sejam Portugal, Espanha, França e Itália. Eu vou aqui precisar consultar aqui um material, mas nós temos que, em Portugal, o instituto análogo à União Estável Brasileira é a União de Fato, ou União de Facto, como era escrito antes da uniformização da ortografia. Esse instituto está regulado pela Lei 7, de 11 de maio de 2001, e ele prevê uma série de proteções e benefícios ao membro da União de Fato. Esses benefícios e proteções eles são das mais diversas naturezas, são trabalhistas, administrativas, tributárias, previdenciárias, securitárias, então apenas a título de exemplo, né? Poder gozar férias juntos, em período, né, no mesmo período, ser tratado como uma pessoa só para alguns fins fiscais, poder receber pensões por invalidez ou morte, poder incluir o outro membro da União de Fato como beneficiário de seguro diversos, por exemplo, seguro saúde, né, e entre outros. E essa lei, ela traz o único direito sucessório em sentido estrito, né, sob o direito português, que é o direito real de habitação sobre o imóvel residencial que serviu de domicílio ao casal, e também o direito de uso sobre os bens móveis que guarnecem esse imóvel,
né, por determinado período de tempo. Ponto. Esse basicamente é o único direito sucessório previsto no direito português. O Código Civil, por sua vez, ele no artigo em número ordinal, né, que corresponderia ao artigo 2020, ele prevê que o membro sobrevivente da união de fato pode pleitear o pagamento de pensão alimentícia a débito da herança. Mas nós sabemos que isso, a rigor, não é um direito sucessório, né? É um direito que decorre do princípio da solidariedade que vige sobre o direito de família, e não o direito sucessório. Então, embora tenhamos aqui previsões materialmente relevantes nesses dois diplomas legais, concluímos que, pelo menos em Portugal, um único direito sucessório deferido ao membro da união de fato é o direito real de habitação ao imóvel que servia de residência para o casal e o direito de uso sobre os bens móveis por determinado período de tempo. Na Espanha, temos uma situação um pouco diferente. O instituto análogo à união estável brasileira é chamado de pareja de hecho, esse instituto ele não tem uma regulação em nível nacional no Reino da Espanha. Basicamente, o Código Civil é totalmente omisso a respeito da pareja de hecho e é dada a autonomia para as diversas regiões administrativas da Espanha, que são 17, que são chamadas de comunidades autônomas, para regular essa matéria de acordo com o que a população, né, a sociedade local entender melhor. E, curiosamente, na Espanha, sim, nós temos o deferimento de direitos sucessórios para um membro da pareja de hecho em algumas regiões. Eu vou mencionar aqui algumas, né, as principais. Então, regiões administrativas em que o membro da pareja de hecho tem direitos sucessórios: Catalunha, País Basco, Baleares, Galícia, Navarra e algumas outras. Aqui, por ser uma regulação local, existe diferença. Então, em algumas regiões é dado somente o usufruto, a semelhança do que aquela lei de 94 no Brasil fazia, algumas leis que prevêem a própria participação, a transmissão do direito real de propriedade para o membro da pareja de hecho sobrevivente. Enfim, isso varia de região para região. E existem outras regiões que simplesmente se omitiram em regular essa questão. Por exemplo, a Comunidade de Madrid, as Ilhas Canárias, a Andalucia, a região de Astúrias, Castilha e León, La Rioja e algumas outras, né? Sendo certo que tanto o Tribunal Supremo espanhol quanto o Tribunal Constitucional já decidiram expressamente, recentemente, que não há qualquer equiparação entre o membro da pareja de hecho e o cônjuge, né? Então, inclusive, teve duas regiões que tentaram, por lei, fazer essa equiparação e o tribunal não permitiu, né? Que foram as regiões de Navarra e a de Comunidade Valenciana. Então, o máximo que as regiões podem fazer é deferir alguma participação sucessória, mas nunca equivalendo direitos sucessórios do membro da pareja de hecho com o cônjuge. Na França, temos uma situação também curiosa. Na França nós temos dois institutos que se aproximam da concepção que nós temos de união estável no Brasil, né? É o concubinage e o Pacte Civil de Solidarité, também chamado de PAX, né, pela sigla. A rigor, o que é o análogo, o instituto que é análogo à União Estável Brasileira é o PAX. Eles foram criados por uma lei nacional de 15 de novembro de 1999 e basicamente eles tratam, a diferença entre eles é a seguinte: no concubinage é um simples acordo que pode ser feito de maneira particular, não é levado a registro, em que duas pessoas que resolvem morar juntas
elas regulam qual é a propriedade sobre os bens móveis que vão guarnecer o lar comum, né? Então, é basicamente uma regulação de relações de propriedade exclusiva ou de condomínio, mas não diz respeito, não gera maiores consequências jurídicas, tais como regime de comunhão de bens, ou direitos sucessórios, ou qualquer coisa do tipo. O Pax não. O Pax já é bastante semelhante com a nossa união estável. Ele diferentemente do Pax civil, do concubinage, ele precisa ser declarado por escrito, pode ser por instrumento particular ou por escritura pública, e deve ser levado a registro na autoridade local, que pode ser a prefeitura ou o registro civil mais próximo. E, diferentemente do concubinage, ele sim gera alguns efeitos, né, para além da simples regulação das relações de propriedade e relações condominiais. Né? E ele sim então traz algumas consequências administrativas, tributárias, previdenciárias e securitárias, porém não traz direitos sucessórios. Tá? Não é dado nenhum direito sucessório, exceto pelo direito real de habitação na moradia do casal pelo prazo de apenas 1 ano após a morte do outro membro do Pax. Na Itália, nós temos como instituto análogo a convivenza di fatto, e ela, ela foi criada pela Lei 76 de 2016, também denominada Legge Tirina, e no seu artigo 21 traz uma disposição muito importante, que um outro instituto chamado Unione Civile foi expressamente equiparado ao casamento na Itália. Só que aqui uma observação, uma diferenciação de absoluta importância. As Unione Civile não é sinônimo de convivenza de fato. A Unione Civile nada mais é do que uma alternativa ao casamento que foi criada na Itália para os casais homoafetivos, para os casais de mesmo sexo. E, portanto, a Unione Civile, aqui, aspas, né, seria o casamento entre pessoas de mesmo sexo. Também é uma relação jurídica constituída de maneira formal e solene, tal como o casamento, e, portanto, existe a equiparação. Agora, o mesmo não se aplica à convivenza de fato. E na convivência de fato, também a semelhança do que acontece em outros países, é dado apenas o direito real de habitação sobre o imóvel que serviu de residência imóvel residencial que serviu de domicílio ao casal pelo prazo por determinado prazo, que no caso da Itália não pode ser superior a 5 anos. E, portanto, né, passado rapidamente pela regulação desses países, nós concluímos que os regimes jurídicos, né, instituídos, eles não fazem, como foi feito no Brasil, por meio do STF, qualquer equiparação entre a pessoa que tem uma relação familiar, que obviamente os nomes variam, mas uma relação familiar formada de maneira mais espontânea e informal, com a relação familiar formada de maneira formal e solene a título de casamento. Tá? Então, nesse ponto, o Brasil ele prevê, né, sobretudo a partir do julgamento ao referido recurso pelo STF, uma disciplina mais protetiva ao companheiro do que esses outros países
em relação aos institutos análogos. Isso porque o direito brasileiro, primeiro que ele reconhece expressamente os direitos sucessórios do companheiro, ele equiparou o companheiro, né, ao cônjuge no que toca à vocação e à participação sucessórias, e a única forma de afastar o companheiro da sucessão patrimonial do companheiro falecido seria uma disposição testamentária expressa de exclusão feita, né, pelo companheiro falecido enquanto ainda, naturalmente, estava vivo. Então daí nós podemos ter esse paralelo de direito comparado entre o direito brasileiro e pelo menos as principais legislações de tradição romano-germânica no direito europeu continental. Bom, para finalizar o nosso seminário, eu gostaria de brevemente fazer algumas considerações que constituem a minha análise pessoal sobre essa questão, né, bastante intrincada, e obviamente sem nenhuma pretensão de dar uma resposta definitiva a essa questão que desperta tantos e tão profundos debates, né, na doutrina brasileira, mas mais com o propósito também de estimular o debate que será feito posteriormente com os colegas e também com os nossos estimados professores. Então, a respeito disso, eu entendo que o Supremo Tribunal Federal, ele, ainda que possa ter acertado do ponto de vista político, né, ainda que essa equiparação que foi feita ao regime sucessório do companheiro, quase completa, que foi feita com o regime sucessório do companheiro em relação ao regime sucessório do cônjuge, embora isso possa refletir a vontade popular, não me pareceu a via mais adequada, né? Porque, primeiro, que todos nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal, ele não, apesar de toda a sua excelência técnica, o notório saber jurídico de todos os seus ministros, ele não dispõe da legitimidade democrática que é íncita do poder legislativo, né? Aqui personificado pelo Congresso Nacional. Então, dito isso, parecia que o regime, essa dita inconstitucionalidade do artigo 1690, ela não era gritante, né? Ela é questionável, e tudo bem, isso daí no mérito parece que haver bastante espaço para debate, mas ela não era assim evidente, né, a ponto de autorizar o Supremo Tribunal Federal fazer essa substancial mudança de regime jurídico por meio de julgamento de um recurso, né? Isso porque é plenamente possível, pelo menos do ponto de vista técnico, que as pessoas que hoje estão em união estável, na época constituíram uma união estável, queriam um regime sucessório da união estável. E por que não? Né? Um regime mais flexível, um regime menos que traga menos participação daquela pessoa que, embora querida, né, o companheiro, né, teria uma participação menor e consequentemente, resultando em uma participação maior de outras pessoas, como, por exemplo, os filhos e etc., e os ascendentes também. Então, as pessoas quando optaram, parece que é uma premissa falsa de que a pessoa que optou por constituir uma união estável, ela simplesmente queria se casar, mas por qualquer motivo ela não tomou essa diligência. Não, às vezes uma pessoa ela optou pela união estável porque ela quis a união estável e todo o regime jurídico que aquele instituto carregava consigo, né? E não simplesmente ela queria casar e por qualquer motivo ela não tomou as diligências para tanto, né? Então, parece que o Supremo Tribunal Federal ele agiu com um excesso de iniciativa, né, ao fazer isso. Não que isso poderia ser
poderia muito bem ser revisto, mas pela via adequada, pela via ordinária, né, que é o devido processo legislativo, né, formado por aqueles que têm, apesar dos déficits democráticos, né, a legitimidade oriunda do voto universal depositado nas urnas de tempos em tempos pelo povo brasileiro. Então, parece que o Supremo Tribunal Federal ele agiu aí com algum excesso, né, obviamente com todo respeito ao entendimento contrário. E aí, fora isso, não discutindo somente a forma, né, mas também o próprio resultado, a gente explorou há pouco que o julgamento do recurso tal como ocorreu, sobretudo depois com o julgamento dos embargos de declaração, tanto criticado pelo professor Maluf, com posição essa com a qual eu concordo, criou um regime jurídico sui generis, né? E todos nós sabemos que regimes sui generis, eles vão contra a boa técnica, eles vão contra a sistematicidade que o direito sempre deve, na medida do possível, tentar perseguir, né? Então parece que também não criou o melhor dos resultados também nesse aspecto. Então, resumindo e concluindo, né, parece que o melhor caminho teria sido deixar que eventual desconforto popular com essa diferenciação do regime sucessório do companheiro em comparação ao regime sucessório atribuído ao cônjuge, despertasse debate no seio da sociedade civil, que isso depois fosse manifestado pelos representantes políticos, né, nas suas devidas casas, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, para que nós pudéssemos passar a ter essa equiparação ou não, ou simplesmente ampliação de direitos ou qualquer coisa do gênero, por meio da edição e da promulgação de uma lei ordinária federal alterando o Código Civil de 2002, para que o ativismo judicial, né, não se consolide como acabou acontecendo com mais esse precedente. Então, basicamente era isso. Meu nome é Jorge Michel Silva e eu agradeço a todos pela atenção em assistir e agora também pelas contribuições e pelos debates que serão feitos agora após esse encerramento. Obrigado.